Como que funciona? Como que se compra? Como começa a plantar lúpulo? Bom, o processo, antes da gente plantar, eu sempre falo que a gente precisa de um doutor em alguma coisa, né? Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Gabriel, que ele é o doutor especializado aí em lúpulo, um cara fenômeno no Brasil que ajudou a segmentar esse negócio. E ele foi a primeira pessoa que eu perguntei para ele, é possível plantar lúpulo aqui na minha fazenda? Que essa é a primeira pergunta. Provavelmente um tanto de gente que está vendo o Primocast Agro aqui vai falar, cara, esse cara está plantando o ingrediente da cerveja, é possível plantar na minha fazenda? Eu vou te falar assim, é bem possível que seja possível, mas para você ter certeza, você vai precisar de um consultor e você vai precisar fazer uma porrada de análise na sua terra. Tá. Porque é muito específico. Sim. E aí, o segundo passo é você comprar as mudas, que precisa ser de um laboratório que te dê a garantia que aquela muda é de fato aquela genética, né? Porque aqui no Brasil o que aconteceu, gente? Até 2015, 2016, toda a literatura falava é impossível plantar lúpulo no Brasil. A gente está numa fase que acabamos de terminar a colheita, tá? Chegamos na hora certa. Chegamos na hora certa para ver um pedacinho do campo. Na verdade, chegaram na hora que o trabalho acalma. Exatamente. Deixei ter vindo semana passada, o couro comendo aqui na colheita. Eu tô triste porque esses caras chegaram de São Paulo na hora mais fácil do nosso campo. Só na hora de tomar cerveja, né? Que já colheu. Eu não queria carregar nada, cerveja eu não queria carregar nada. O cara que é o paulista, cara, a gente só faz call, a gente só faz alinhamento, entendeu? Só touch point, mas a gente não põe a mão na massa de verdade, entendeu? Então, assim, cara, isso aí é com vocês. Mas pelo menos andar um pouquinho no sol hoje, Nossa. você já tá cansado, 20 né? minutos. Cerveja, por favor. 20 minutos limite. Duas aqui, ó. Duas geladas aqui. Coloca umas imagens aí de como que é isso aqui no auge. É lindo pra caramba. A gente viu isso daqui realmente plantado. Mas por que vocês têm que pendurar o lúpulo? Por que não deixar no chão e... Bom, o lúpulo é uma planta perene, tá? Então, muito diferente do que vocês viram já numa plantação em loco de soja, de milho, de sorgo. Planta, arranca. Que planta e arranca. Aqui nós plantamos e essa mesma planta ela vai ficar aqui durante 20, 30, se a gente não arrancar, ela fica aqui durante 100 anos. Sério? Só que a produtividade dessa planta, ela vai ser mensurada nesses próximos 20 anos, que é o que a gente espera, de alto nível, e enquanto ela durar nesse alto nível, nós vamos ter um lúpulo muito especial. E esse lúpulo, o que acontece? O Gabriel vai explicar um pouquinho melhor, mas essa é uma planta que ela sobe ao ar e ela procura a luz o tempo todo. Entendi. E a colheita dela é feita através desses braços que cada uma dessas plantas vão produzir. Então a gente vai ter um trabalho aqui de plantar ela, esperar ela crescer, conduzir ela e fazer com que a colheita seja farta, né, Gabriel? Então aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, isso aqui, acreditem vocês, foi podado tem 2 semanas. 2 semanas atrás não tinha nenhuma dessa brotação aqui. Então é muito rápido mesmo, né? O lúpulo ele tem a capacidade de crescer de 15 a 20 centímetros em um dia. É uma das plantas que tem uma taxa de crescimento mais alta. É muito do mundo. rápido. É muito rápido. Tem uma espécie de bambu que cresce 90 centímetros um dia, né? Aí é absurdo isso, né? Mas o lúpulo, se eu não me engano, é a segunda ou terceira espécie em taxa de crescimento diário, né? Então aqui, né, a gente já tem a brotação vindo, né, depois dessa poda que foi feita da colheita, e aqui os ponteiros começam a se alongar. Então é isso aqui, né, que a planta precisa o quê? De um fio condutor para ela enrolar, conduzir e continuar crescendo, né, de forma vertical. E subindo, exatamente. Pra ficar desse tamanho que vai Ela ter é o topo planta aqui, quanto escaladora, tempo? né? A partir do momento que a gente conduz, né, que é o próximo trabalho que vai ser feito aqui, que é colocar todos esses fios condutores. A gente utiliza fio de sisal, né, que é um fio biodegradável, depois a gente composta toda essa parte da colheita do lúpulo, que é um resíduo. Então a gente produz uma planta de 6 metros para colher uma flor desse tamanho aqui. Tá. Então tudo isso depois, né, como a gente usa esse fio de sisal biodegradável, a gente composta e volta esse composto para o campo, né, ou seja, o lúpulo aduba o lúpulo. Sim. Isso é muito legal, né? A gente Legal. conseguir trabalhar com essa E aí, economia quanto tempo ele circular fica desse aqui, né? tamanho aqui? A partir do momento que a gente conduz ela, agora no verão, né, que é um crescimento mais rápido do que a safra de inverno, 40 dias ela chegou no topo. Caraca. 40 dias, 6 metros. Muito rápido. Pô, rapidão. Cara, mas deixa eu te perguntar, isso aí sempre me pega muito, cara. Quem foi o sujeito
que olhou a planta e falou assim, mano, essa planta aqui dá uma cerveja. Não. Vamos, entendeu? É, porque Como assim, que foi? a gente fala de Elon Musk, a gente fala de Steve Jobs, Não, a gente tem que falar esses do caras são verdadeiro geniais, gênio. entendeu? O cara que que pega, inventou isso. que pega um caroço amarelo de café, um vermelho, fala assim, nossa, eu acho que dá pra aquecer, moer e fazer um líquido disso. Aí a mesma você coisa. sabe que é história, né? Mas a gente vai ter que voltar Tem em lendas. 1850. Eu já ouvi, inclusive, gente falando que era mais seguro você tomar, na Idade Média, tomar cerveja do que tomar água. Sim. Porque passava por tantos processos a cerveja que, pô, era muito melhor do que tomar a água do bica, rio né? medieval. Pensa- Lá o cara cagava na água. Pensa por dois aspectos. O primeiro de todos é que a cerveja, ela passa por um processo Fermentação. de fervura, que é o mais importante. Você ferve a água a 90 graus ali, a partir de 90 graus, dependendo de onde você estiver, você já está tendo uma fervura, você vai matar quase que todas as bactérias. E além disso, a cerveja ela usa o lúpulo, e o lúpulo ele tem propriedades bactericidas, ou seja, ele mata algumas bactérias, e essas bactérias que são nocivas à sua saúde, elas não vão estar presentes. Então, você tem ali uma cerveja que ela era melhor para ser consumida do que água. E você pega nos anos de 1800 e lá vai bolinha, né? Você tinha cervejas feitas que são completamente diferentes das cervejas que nós encontramos na atualidade. Primeiro que a cerveja é uma commodity. Se você olhar para a cerveja, ela é translúcida, amarela, com a espuma branca, e até outro dia atrás a gente tinha que ter uma mulher seminua na propaganda de cerveja. Senão não Então- fazia sentido comprar, né? Exatamente. Então, assim era classificada a cerveja. Só que hoje em dia, quanto mais cervejarias artesanais foram aparecendo, e nós fomos lá no ano de 1990 em diante, um dos responsáveis a criar isso em família, a gente foi demonstrando aromas, sabores, cores, potências alcoólicas diferentes na cerveja. E uma das coisas que a gente mais propagou é a utilização de lúpulos diferentes. Então, a gente tem aromas completamente diferentes, sabores e amargor completamente diferentes numa cerveja. Sendo que você pode usar 100 gramas, 150 gramas por litro ou até 1 quilo por litro de lúpulo. Só que isso, o que acontece? Lucão e Kaique, isso encarece o custo da cerveja. O lúpulo é uma matéria-prima que você vende ele no quilo por cerca de 150 até 300, 400 reais o quilo. Quem que vai colocar isso numa cerveja, 1 quilo de lúpulo para 1 litro de cerveja? Quase ninguém. É, É a impossível. cerveja vai ter que custar, sei lá, R$1.000, R$2.000. Exatamente. Então as pessoas não querem. E aí por isso, algumas cervejarias começaram a fazer cervejas muito especiais com lúpulos muito especiais. Que é o caso de algumas cervejas que vocês vão tomar hoje. A gente vai tomar hoje a Sculpin, que é uma das cervejas principais do mundo que criou o estilo IPA. E hoje no Brasil nós temos uma licença de produção dela. E é a primeira vez no planeta que essa cerveja, eles autorizaram ela ser feita com um lúpulo que não era o lúpulo americano, o lúpulo brasileiro. Que legal. O lúpulo dessa fazenda, desse lugar que Legal. vocês estão. Quanto que custa, Zé, fazer uma plantação dessa daqui? Então, gente, o custo de implantação do lúpulo, né, em 1 hectare, ele hoje está variando aí em torno de 230 a 250 mil, só o custo de implantação. Tá. E o que envolve isso? Envolve todo esse campo aqui, tudo que você precisa, né, para a área estar pronta para o plantio, desde mudas, sistema de iluminação, sistema de condução, né, que é esse O tratamento sistema da de terra pirolice, também? vê. Tratamento da terra é o que menos representa aqui no custo de Entendi. produção, diferente de soja, de milho, que o cara tem que ficar pensando, putz, se eu usar esse adubo aqui vai encarecer muito mais, o meu custo de implantação da lavoura vai ser muito alto. É, e Aqui no chega lúpulo a isso não ser representa 30, quase 40 nada. vezes mais alto o custo de plantação por hectare, de implementação, do que uma lavoura comum. É complicado, às vezes, para muita gente falar assim, poxa, então se eu comparar, é porque é muito importante a gente falar isso, Gabriel, porque se as pessoas pegarem um custo normal de implementação de qualquer hectare de outros segmentos do agro, Que seja ela vai falar perene, assim, né? ela vai falar assim, cara, é muito caro isso. Mas não é tão caro se você entender o que o projeto vai te trazer de viabilidade. Aham. Então hoje o trabalho do Gabriel é mostrar para o produtor brasileiro que o lúpulo não é uma coisa para você plantar 10, 20 hectares de uma vez.
Mas você com 1 hectare, muitas vezes, você consegue trazer a mesma lucratividade que 10, 15 hectares de qualquer outro plantio vai te dar. O Brasil ele produz muita cerveja. Só que 99% do ingrediente lúpulo na cerveja, ele é importado. Tá. E aí a gente- Não era plantado aqui. Então. Não é plantado aqui, 99%. Então a gente viu uma brecha nisso. E a gente chegou à conclusão que era possível você ter um mercado a vislumbrar. E um mercado que consome muita grana. Nós estamos falando hoje, o consumo de lúpulo aqui no Brasil dá mais de $1 bilhão e desse $1 bilhão nada fica na nossa mão. Entendi. Então você tem a oportunidade de começar a fabricar o dinheiro e vender para a sua cerveja, para o seu país. E aí existe a oportunidade mesmo, que é tentar, e aí vai da ousadia de algumas poucas pessoas, que é enxergar 50, 60 anos para frente. E para fazer uma alusão bem específica, eu gosto de voltar o mercado da soja e do café nos anos 60 no Brasil. Que quem iniciou lá atrás, que quem começou, quem bebeu água limpa, quem se manteve perene, teve crescimentos exorbitantes em percentuais. Então a gente chega a olhar para 50, 60 anos atrás, que é a parte mais difícil, e pensa no legado que nós vamos deixar. Afinal, eu acho que quando você está falando de uma boa cerveja, você tem que contar boas histórias. Sim. E essas histórias que eu estou iniciando aqui vão ser meus netos que vão terminar de contar elas.